Boa tarde a todos e a todas. Vamos dar início agora à aula de filosofia para essa semana, voltada para a turma da terceira EJA. Hoje a gente vai analisar o capítulo inicial, que vai falar sobre um tema bem interessante, que nos faz refletir. O livro de vocês, como eu já apresentei, vai ser esse daqui, de Silvio Galo, de filosofia. E a gente vai iniciar o estudo dele a partir da página 254. Vai aparecer aqui na tela de vocês, a página 254 do livro. Daí a gente vai começar a entender o tema que vai ser explicado, que vai ser analisado. Então, nós temos aqui a página 254 do livro, o tema do capítulo, e nós vamos analisar esse daqui. Quais são os limites do conhecimento e da ciência? Quando fala assim, ciência, nós estamos falando não só da filosofia, mas de todas as outras, áreas de conhecimento. Matemática, a área de geografia, a área de história, biologia e assim por diante. Então, quais são os limites do conhecimento e da ciência? Será que nós devemos, na busca desse conhecimento e na busca de aprender cada vez mais, passar por cima de tudo? Será que a busca pelo conhecimento é a coisa mais importante? Será que tem um limite? Será que pode causar alguma consequência negativa para nós? A busca por esse conhecimento pode trazer malefícios, além do benefício do conhecimento em si? Então, vamos aqui analisar um pouco sobre isso, Vamos colocar aqui o problema. Logo na primeira frase aqui, informa que a arte e a filosofia, assim como a ciência, de modo geral, o que elas fazem? Investem em um pensamento crítico e criativo, produzindo novos saberes. Isso daqui é verdade. Quando a gente começa a ir para a escola, quando a gente começa a estudar qualquer ciência, filosofia, arte, entre outras, como a gente já falou agora há pouco, a gente vai aprendendo a produzir novos saberes, desenvolvendo pensamentos críticos e criativos. A gente é estimulado a fazer perguntas e a responder essas perguntas com base na própria ciência, de modo geral, Vamos buscar respostas na história, buscar respostas na matemática, entre outras coisas, tá certo? Aqui vem citando um exemplo de como a ciência ela pode ser influente na vida da sociedade, da humanidade, de modo geral. E isso foi representado em um filme chamado Gattaca, a experiência genética, certo? Que vem até mostrando que esse filme, Gattaca, a experiência genética, teve a direção de Andrew Niccol, lá nos Estados Unidos, em 97. Tem 106 minutos. Caso vocês queiram procurar depois, o filme Gattaca, ele serve para a gente analisar como a ciência ela pode ser influente na vida humana. É um filme que pode ser educativo, Nós podemos tirar uma lição, podemos ver sob um olhar filosófico, esse filme aqui. Então, o filme ele traz a atenção para o poder da ciência. Vai mostrar uma sociedade no futuro, onde a ciência controla a humanidade. Os seres humanos dominam as viagens espaciais, mas só quem pode viajar são os considerados geneticamente perfeitos. Olha aí. Então, nós temos aí uma ciência, voltada aí para a questão da biologia, para a genética,
No filme, né, na sociedade, o conhecimento científico melhorou radicalmente a vida humana, só que o preço é o controle absoluto sobre as pessoas. Olha aí, será que isso é positivo ou negativo? Aí já começamos a nos perguntar. No filme, né? O controle absoluto sobre as pessoas. A ciência tem. O conhecimento da genética permite saber desde o nascimento o que uma pessoa pode ou não fazer, determinando o seu perfil e suas possibilidades de vida. Então, hoje, na vida real, quando uma criança nasce, nós não sabemos o que ela pode fazer no futuro, quando ela crescer, se ela vai ser um professor, um engenheiro, um jogador de futebol, uma enfermeira, enfim, ninguém sabe. As possibilidades são infinitas, né? Mas no filme, não. No filme, você teria suas possibilidades de vida, seu perfil já determinado a partir do nascimento, por causa do conhecimento da genética. As pessoas já poderiam ser geneticamente modificadas para ter um determinado potencial, para ser isso ou aquilo quando crescessem, né? Então, o filme ele faz a gente pensar, né? Considerando a aventura da vida humana, sempre enfrentando desafios e superando limites, a sociedade mostrada no filme não seria a negação da parte mais humana que há nas pessoas, que é o fato de determinarmos a nós mesmos. Então, realmente, seria, né? Porque a pessoa, ela nasceria determinada já a ser algo e não poder ser nada além daquilo que ela já foi determinada desde o seu nascimento, tá? Então, haveria realmente uma negação, né? Do fato dela determinar o que ela seria no futuro, tá certo? Seria uma coisa limitante, né? Uma limitação desde o nascimento, né? Uma determinação. Outra pergunta: poderíamos viver conformados àquilo que a ciência nos impõe? Então, o filme, ele infelizmente, né, na sociedade do filme, infelizmente, a pessoa ela era determinada, o potencial dela, o que ela seria, determinado pela ciência. Nós poderíamos, se isso fosse verdade, realidade, ser conformados com isso? Né? Eu penso que não. E vocês, né? É um questionamento pessoal, né? É bom a gente saber que nós podemos, dependendo do nosso esforço, né, motivação, nós sabemos que nós podemos melhorar a nossa vida. No filme, não é bem assim, né? Se você nascesse privilegiado, você seria um privilegiado no seu crescimento. Se você não tivesse, desde o seu nascimento, essa possibilidade, né, de ser uma pessoa privilegiada, aí você seria fadada a uma vida difícil, né? Depois, se vocês quiserem procurar para assistir, é bem interessante. Levanta esses questionamentos aqui. A filosofia na história, que já passando para a página 255 do livro. A gente vai só analisar essa página aqui, além da 254. Então, um escritor francês chamado François Rabelais, que foi esse homem aqui, François Rabelais, lá no século XVI, disse, ou afirmou, que ciência sem consciência não é senão a ruína da alma. Ciência sem consciência não é senão a ruína da alma. O que será isso? O que será que ele quis dizer? Para ele, o conhecimento não pode bastar-se a si mesmo. Conhecer por conhecer é perder a humanidade, colocando-a a serviço do conhecimento e não o contrário. Então, de acordo com ele, a ciência ela tem que estar a nosso favor, né? Nós devemos adquirir conhecimentos, tudo bem, devemos tentar enriquecer o nosso conhecimento, avançar na ciência, sim. Só que não com a finalidade só de conhecer, né? Ter o conhecimento
não pode ser apenas um objetivo sem ter algo maior por trás, tá? Nós devemos o quê? Colocar esse conhecimento a serviço da humanidade, né? De nós. Como é que a gente faz isso? Nós, por exemplo, com relação à parte genética, né? A gente está vendo aqui que o filme fala muito na parte genética, né? Do estudo da ciência genética. Como é que a genética pode ser favorável ao ser humano? Por exemplo, algumas doenças podem ser evitadas através do estudo da genética, através do desenvolvimento de anticorpos, enfim. Isso daí, a genética, ela pode fazer ao nosso favor. O estudo de como evitar que surjam pragas, fungos, bactérias em determinados tipos de alimentos, tá certo? A genética, ela pode fazer isso, também para evitar que plantações, hectares e hectares de plantações sejam perdidas por causa de pragas. Então, a genética pode fazer isso. É um conhecimento sendo voltado para o nosso benefício. Então, conhecer por conhecer, estudar por estudar, saber por saber, não deve bastar-se por si mesmo, a si mesmo. Então, nós devemos colocar esse conhecimento a nosso favor. Tá bom? Foi isso que o François Rabelais queria dizer para nós. Depois de alguns séculos, estudando a lógica do funcionamento da ciência, o filósofo Jean Ladrieff, que foi esse homem aqui, afirmou que esta tende a constituir-se como um sistema autônomo e fechado em si mesmo, no qual a regra que vale é a do conhecimento pelo conhecimento. Em outras palavras, devemos sempre conhecer cada vez mais, não importando se as consequências desse conhecimento serão boas ou mais. Então, Jean Ladrieff tinha um pensamento aqui, onde o conhecimento e a ciência constituiriam o quê? Um sistema autônomo e fechado. Ele já existe, ele está lá, né? Quando a gente nasce, o conhecimento ele já está lá. O conhecimento fechado, o conhecimento autônomo, a gente vai lá e aprende, certo? Adquirir esse conhecimento. Quando você entra na escola, tá lá o sistema de ensino fechadinho, bonitinho, o que os professores ensinam já é combinado, já é planejado, de acordo com aquilo que foi estabelecido, né, pelas reuniões, pelos professores, estudiosos aí que elaboraram os livros didáticos, lá no Ministério da Educação, né, nós vamos ter a aprovação do que vai ser base da BNCC, né, na Base Nacional Comum Curricular e tudo mais. Então, o conhecimento constitui um sistema fechado. A ciência constitui um sistema fechado onde a gente vai lá e aprende, adquire esse conhecimento. Aí a gente vai e aprende, não importando as consequências, se esse conhecimento vai ser bom ou mal. Pode ser usado das duas maneiras, né? Conhecimento, a ciência, aquilo que a gente aprende, pode ser usado para o bem ou para o mal. Tá bom? Depois, na próxima aula de filosofia que a gente vai ver, a gente vai citar um exemplo de como a ciência ela foi usada para o mal, inclusive. Quando a gente fala assim, que o aprendizado científico pode ser usado para o mal, parece estranho, né? Afinal, é um conhecimento, é um estudo. Tende a ser uma coisa boa, né? Mas, dependendo de quem estiver obtendo esse conhecimento, ele pode usar com outra finalidade, para o lado ruim, tá certo? Para o lado mal. Vou citar só um exemplo. A questão da educação física, né? Educação física é uma área de conhecimento que nos possibilita ter uma boa saúde, inclusive, né? Você aprende alguns exercícios que ajudam você a ter um bom condicionamento físico, vai melhorar a sua capacidade cardiorrespiratória, equilíbrio, entre outras coisas. Mas você pode usar esse conhecimento para o mal? Pode. Por exemplo, na área da educação física tem algumas partes que a gente pode estudar, que pode ser repassado, como, por exemplo, as artes marciais,
a parte de lutas, né? A pessoa ela pode se apropriar desse conhecimento não só para se defender em alguma situação de problema, como assalto, situação de vida ou morte, coisas assim, né? Onde ela precisa se defender. Mas ela pode se tornar uma pessoa violenta e usar isso para o mal. Por exemplo, se tornar o próprio assaltante ou planejar fazer algum mal a alguém usando desse conhecimento. Então, depende da pessoa, tá? Que vai estar adquirindo o conhecimento, se apropriando do que a ciência tem a nos oferecer. Temos aqui esse tópico: positivismo, cientificismo e neutralidade da ciência. O que é isso? Positivismo, cientificismo. Aí a gente vai entender posteriormente. Lá no século XVII, com a ciência de Galileu e a filosofia de Descartes, René Descartes, formou-se uma maneira inteiramente nova de pensamento. Como assim? O período que seguiu daí, até pelo menos meados do século XX, ficou conhecido como modernidade. Antes, pessoal, antes desse período aqui, do século XVII para trás, o ser humano ele era muito apegado ao conhecimento teológico, né? Conhecimento ali da igreja, conhecimento que tem muitas crendices, né? Onde a ciência ela existia nesse período aqui, daqui para trás existia mais. As pessoas elas não tinham muito desse conhecimento nas suas vidas, tá certo? E tudo era resolvido, tudo era justificado por ser obra de Deus, né? Vamos dizer assim, obra da natureza, né? E tudo mais. Se desse uma chuva, porque Deus quis. Se caísse um raio em cima de uma casa, foi castigo de Deus, né? Por aí vai. Só que daqui para frente, o que aconteceu? As pessoas começaram a pensar de uma forma diferente. Nesse período aqui da modernidade, né? Que se seguiu até pelo menos meados do século XX, a ciência começou a ser mais valorizada, tá? A partir daqui de Galileu, Descartes, a ciência começou a ser mais valorizada, o ser humano começou a figurar como sendo uma figura mais central, né? E não só centralizar tudo em Deus, né? A justificativa de tudo aqui nesse momento não era mais só explicar através de Deus, isso vinha através de ciência. Então, por exemplo, a chuva. A gente já sabe, né? Nós temos o conhecimento como é que ela funciona, o sistema de ciclo da água, né? Da evaporação, da precipitação e assim por diante. Essas mudanças se originaram no âmbito da ciência, mas se espalharam para todos os campos do pensamento. Todas as outras ciências e campos de pensamento foram influenciados, formando uma nova visão de mundo que coloca o sujeito do conhecimento no centro das preocupações filosóficas. Tá bom? Então, foi um período aqui de transição, esse momento aqui. Daqui para frente, no período aqui da modernidade, nós temos aqui essa mudança, né, no que diz respeito ao pensamento, ao modo de pensar do ser humano. Na modernidade, passou-se a considerar que tudo o que pode ser representado intelectualmente pode ser conhecido por meio do uso reto da razão, não só mais da crença, da crendice, né, da fé, da razão e do método correto, acreditava-se que o conhecimento humano poderia ser ampliado indefinidamente. Então, ampliado indefinidamente. Então, para o ser humano não haveria mais limites para o conhecimento. Tá certo? Esse é o pensamento da modernidade. Embora alguns objetos sejam mais difíceis de serem conhecidos, porque são mais difíceis de serem representados, com o aprimoramento dos meios de conhecer, eles poderão tornar-se familiares ao ser humano. Realmente, existem coisas que são mais difíceis de serem conhecidas. Por exemplo, até hoje, uma das coisas mais misteriosas para o ser humano é o fundo do mar, né? Mas por que é mais difícil de ser conhecido esse ambiente, tá? Para a geografia, para a biologia e assim por diante, para outras ciências? Porque é difícil, né? Não temos ainda os meios de conhecer. A pressão debaixo da determinada profundidade, né? Debaixo d'água, começa a ficar tão grande que até a tecnologia que nós temos hoje tem mais dificuldade de chegar até lá, em muitos lugares. Se torna muito caro, né?
Então, pela dificuldade, porque nós não temos ainda tanto meio de conhecer, se torna mais difícil. Mas quando a gente vai aprimorando isso, a tecnologia avança, né? Se torna menos caro, aí a gente consegue tornar mais familiar para nós, né? Esses objetos aí, para não serem para serem mais conhecidos para nós. O espaço sideral também, é difícil você chegar no espaço, não é barato, é bem caro, né? Combustível, estudos para que os riscos sejam menores, né? Bilhões e bilhões de dólares. Mas nós já temos algum conhecimento, né? Pouquíssimo, né? Mas ainda nós já temos algum conhecimento do espaço. Né? Temos dificuldade de conhecer, sim, mas estamos tendo aprimoramentos, tá? Então, o conteúdo ele avança a partir daqui da página 256, mas a gente não vai começar a falar porque senão fica muito extenso, né, o assunto. Na próxima aula a gente vai estudar um pouco sobre esse homem aqui, Auguste Comte, que tem algumas participações muito importantes na filosofia, inclusive, né? Bem interessante o assunto de Auguste Comte. Certo? Então é isso, pessoal. Esse é o assunto de hoje. Depois a gente pode orientar para vocês uma atividade posteriormente, tá bom? Caso vocês tenham alguma dúvida, é só colocar comentário no vídeo, ou se não, pode ir no grupo mesmo, ou no meu privado no WhatsApp lá e me perguntar, tá certo? Desejo a todos um bom dia, uma boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você estiver assistindo, né? E até a próxima. Tchau.